Ei, neste vídeo vou te mostrar como fazer com que a câmera siga o jogador ou qualquer objeto. Criei uma cena aqui onde temos alguns pinguins no espaço e alguns objetos, e o pinguim já pode se mover. Vou clicar aqui em Play, e como podemos ver aqui, o jogador se move, mas o jogador desaparece depois de um tempo. E o objetivo é que a câmera siga o jogador. Para isso precisamos de um script. Nós vamos acessar, aqui você também pode ver isso, o Transform. Então, aqui, Transform Position. E vamos à posição da câmera e aqui na posição do jogador. E clicamos com o botão direito. Vá para criar e depois para script C# e chame-o simplesmente. Vou chamá-lo de seguir. Não importa como eu o nomeie. Então, antes de tudo, precisamos de uma referência ao jogador, e para isso eu escrevo Public Game Object e nomeio como Player. Então, ponto e vírgula, é claro. Isso significa que podemos simplesmente atribuir um objeto, e podemos fazer isso diretamente. Vamos até a nossa câmera. Vamos aqui em adicionar componente e digitar Fogging. E aqui temos nosso jogador. Este é o nosso Pengu. Coloco aqui dentro. Então já temos nosso jogador ao qual vamos nos referir. Vamos voltar ao script. Agora algo precisa acontecer. É claro, queremos que a posição da câmera seja a posição do jogador e se mova todo o tempo junto. Então apenas colocamos Transform, insira a posição ali. Isso significa que aqui temos acesso à posição da câmera, porque a câmera tem este script. E depois simplesmente igualamos isso. Escrevemos player.threadsum.position. E depois um ponto e vírgula. E isso já deveria ter sido tudo. Porque fazemos exatamente a mesma coisa, só que para o jogador aqui. Então acessamos o objeto do jogador e também vamos para a posição dele. E colocamos isso igual à posição da câmera. Ou ao contrário. É importante salvar. Então vamos testar. E ela sobe. E acontece nada. Ou seja, quando olhamos para a cena, vemos que o jogador se move junto com a câmera, porque podemos ver o contorno da câmera, mas não vemos o jogador. E isso ocorre porque a posição da câmera é a mesma do jogador e por isso não consegue mais capturá-lo. Se olharmos aqui para a coordenada Z, que representa a profundidade, é 0, e aqui é menos 10, isso é necessário para ver alguma coisa. Afinal, se eu agora colocar isso de volta para 0, então vemos aqui na visualização da câmera que nada acontece, que simplesmente não vemos nada. Isso nós devemos mudar novamente. E isso também será muito importante. Talvez você não queira que o objeto esteja sempre no centro, ou que o jogador esteja um pouco em outro lugar. E isso pode ser ajustado, alterando algo no script. E precisamos simplesmente adicionar um número aqui. Então escrevemos aqui mais new vector 3, porque isso está no vector 3. A posição é um vector 3. Então abrimos parênteses e podemos simplesmente adicionar qualquer número que quisermos. Então, claro, a primeira coordenada é x, depois vem y e depois vem z. E queremos mudar a coordenada z. Então, primeiro escrevemos 0. Depois um parêntese e, claro, novamente um 0, porque é a coordenada IB. E depois queremos mudar a coordenada z exatamente como antes, menos 10. Escrevemos isso, salvamos e depois testamos. E como podemos ver, tudo funciona.
a gente pode perceber bem que a câmera sempre segue o jogador e ele está sempre no meio. Eu já mencionei que isso também pode ser alterado. E em vez de Z, tem que ser XUs. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau.